Hospital e médica pagarão R$ 200 mil após morte de mãe e feto. Vou trazer essa reportagem aqui porque fala muito dessa atualização do ACLS, agora da última edição, falando sobre cesárea perimortem ou até o termo mais correto. Qual é realmente a recomendação do ACLS diante de uma paciente em PCR? Então, vou trazer os detalhes aqui do que o guideline traz, o que você pode fazer no seu dia a dia do atendimento, porque imagina a situação, você está lá no seu local de atendimento, às vezes numa UPA, às vezes numa UBS, chega uma gestante, evolui para PCR, será que você é obrigado a fazer parto ali naquele momento, mesmo sem ter habilidade técnica para isso? Então, eu vou mostrar aqui a recomendação realmente do ACLS, e mais, vou trazer 6 atualizações importantes que você precisa dominar agora para 2026. Paciente com hipercalemia é uma das causas de PCR sem ritmo chocável. O que fazer diante desse paciente com hipercalemia? Será que o ACLS tem uma recomendação específica para isso? E vamos falar também de desfibrilação, naqueles ritmos chocáveis, o que o ACLS traz sobre isso. Vamos falar de cardioversão e desfibrilação também em taquiarritmias. Se for uma TV monomórfica, se for uma TV polimórfica, tiveram mudanças importantes nessa última edição, então vou trazer para você o que tem nessa atualização importante. E ainda vamos falar também sobre o uso de medicamentos ali durante a PCR. Quais são as indicações nos dias de hoje e qual via de acesso? E além disso, depois que o paciente retorna à circulação espontânea, quais são as medidas básicas, padrões, que a gente precisa objetivar, né, ter de meta para esse paciente que retornou? Porque vamos lembrar, quando o paciente volta de uma PCR, ele volta geralmente muito grave, tanto pelo que levou ele à PCR, mas principalmente pelo tempo que ele ficar em PCR. Quanto maior mais tempo prolongado for essa PCR e a RCP, e aqui considerando uma RCP de alta performance, de alta qualidade, esse paciente ele volta grave. E a gente tem que ter toda a atenção, porque senão ele acaba evoluindo para PCR. E a gente já viu isso diversas vezes, você já está atendendo há mais tempo, você sabe o que eu estou falando. O paciente volta, logo depois, poucos minutos, poucas horas, esse paciente vai a óbito ou para novamente porque estava muito grave. Então, vou mostrar os principais parâmetros para você ajustar no seu dia a dia dos atendimentos. Seja muito bem-vindo para essa live. Sempre bom falar de ACLS, né? Sempre um tema muito importante que todo médico, acadêmico de medicina precisa dominar, porque você pode estar, às vezes, não, mas eu não atendo emergência, estou lá no PSF, estou numa UBS, ou às vezes você está na sua clínica, já fez alguma especialização, tem alguma atividade que você faz, mas você pode se deparar a qualquer momento com um paciente em PCR. E tem que estar atualizado, seguindo realmente as últimas recomendações. Acabei de mostrar a reportagem, uma gestante que foi para a PCR, era um ambiente diferente, também a reportagem mesmo diz que está correndo em segredo de justiça, então não dá os detalhes, mas enfim, vou trazer aqui a visão do ACLS sobre isso, e o tanto que você, no seu dia a dia do atendimento, precisa dominar esse assunto de PCR. Vamos lembrar que é a emergência das emergências. Você tem que ter todo um passo a passo, tem que ter muito raciocínio clínico. Quando a gente fala de diretriz, né, a impressão que fica às vezes é assim, é só seguir a diretriz, é só ter aquele protocolo rígido, fixo, e que você segue se for ritmo chocável, se for ritmo não chocável, segue aquele passo a passo, mas na verdade não. Mesmo tendo um protocolo, precisa de muito raciocínio clínico diante desse paciente, tanto em ritmo chocável, mas principalmente em ritmos não chocáveis. Você entender aquela condição, você buscar possíveis causas para poder conduzir da melhor maneira esse paciente. Então, seja bem-vindo para essa live, que eu tenho certeza que você vai aproveitar. Então, já chega dando like no vídeo. Vamos combinar assim, você chega, dá o like. Se terminar o vídeo e você não gostou, você tira o like que você deu. Então, já faz isso, é muito importante para mim, é muito importante para o canal Médico na Prática, para que esse vídeo possa atingir mais e mais colegas médicos e acadêmicos de medicina, ainda mais falando de atualização, ainda mais falando de PCR, que são condições extremamente importantes. Aproveita também e compartilha. Manda para o seu amigo que é médico, acadêmico de medicina, traz ele para cá para participar dessa live, eu tenho certeza que ele vai aproveitar demais. E se der tempo no final, eu paro para tirar, vou ler um pouquinho de dúvida. Então, se for surgindo algumas dúvidas, vocês mandem se der tempo, eu não quero também que fique muito longo a live, mas aí se der tempo eu paro um pouquinho para tirar dúvida a respeito do que eu estiver falando aqui. É claro que PCR, taquiarritmias, tem um monte de coisa para ser falado, e eu vou trazer esse foco para essas 6 partes dessas atualizações. E aí, nessas 6, você deixando sua pergunta, eu respondo também ao final. E aproveito para lembrar que nesse sábado agora eu vou fazer uma imersão ao vivo pelo Zoom, trazendo toda a atualização do ACLS. Olha que coisa maravilhosa, em um único dia, você sair pronto
com toda a atualização de tudo de mais importante que o ACLS traz, com passo a passo, com material em PDF, para você fazer suas anotações, para você acompanhar essa aula, para você conversar comigo, poder tirar dúvida, porque vai ser pelo Zoom, e aí eu vou fazendo as aulas e vou parando justamente para tirar as dúvidas, para que você saia pronto. E olha só, se você fosse estudar sozinho, os capítulos do ACLS, todos em inglês, você pode traduzir, hoje a gente consegue com uma certa facilidade, não fica tão bom a tradução, mas ainda já dá para ajudar. Mas quanto tempo você demoraria sozinho para estudar todas essas atualizações? PCR na rua, PCR com ritmo chocável, PCR sem ritmo chocável, cuidados pós-PCR, taquiarritmias e bradiarritmias. Imagina você pegar o guideline, estudar tudo isso e extrair dali o de mais importante para o dia a dia. Poxa, garanto que você levaria semanas, talvez meses, para se atualizar só com esse tema que é o ACLS. E vale ressaltar que durante esse período, esses meses, talvez, que você demoraria para se atualizar nesse ponto, várias outras diretrizes e outros artigos já necessitariam de atualização também. Então, essa é uma dinâmica na medicina hoje que a gente precisa acompanhar. Muitas atualizações saindo a todo momento. Só esse ano já saíram 5, 6 atualizações importantíssimas, como TEP, como AVC, sepse, uso de droga vasoativa na periferia, saiu um artigo muito importante sobre isso. Então, olha como que a gente tem que estar atento com essas atualizações. E tudo que a gente puder facilitar e acelerar essa atualização, puxa, vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Então, na descrição desse vídeo tem o link, e também nos comentários a gente vai mandar o link, para você garantir a sua inscrição. Porque como é pelo Zoom, tem um número limitado de pessoas, e vai ser no sábado, ao vivo, então você já tem que estar lá comigo para poder aproveitar todas essas atualizações, tá? Não fica de fora não, porque eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. Vamos lá, vamos começar falando dessa primeira atualização, que é justamente falando de gestantes. Como a gente viu na reportagem, olha só, né? Vou até voltar um pouquinho a reportagem. Uma médica e o hospital foram condenados solidariamente para pagar uma indenização de R$200 mil para uma gestante que acabou indo a óbito. A gente não sabe todos os detalhes, parece que era uma gestante com anemia falciforme e que foi internada, depois ela foi para a UTI, foi agravando o quadro na UTI, não sabemos se foi uma crise falcêmica, foi agravando o quadro, e aí ela acabou evoluindo para PCR. E aí, durante o atendimento, a médica intensivista, fez todo o atendimento pelo que consta ali na reportagem, a gente não sabe os detalhes, mas enfim, fez todo o atendimento e não fez a cesárea perimorte. E foi condenada justamente por isso. A princípio, pelo que está aqui, não dá para a gente ter os detalhes, mas foi condenada por não ter feito a cesárea perimorte. E aí a gente já começa falando da atualização, que o ACLS modifica, nessa última atualização, esse termo. E ele fala para não usar cesárea perimorte, e sim parto de ressuscitação. Então, ele recomenda, sim, formalmente, nível de evidência, de recomendação 1, e que ele fala, o parto de reanimação, indicado para pacientes grávidas, em PCR, parada cardíaca, quando a altura uterina está no nível ou acima do umbigo, então, aproximadamente acima de 20 semanas. E ele coloca na segunda recomendação, também nível 1 de recomendação. A preparação para o parto de ressuscitação em uma paciente grávida em parada cardiorrespiratória deve começar no momento do reconhecimento da PCR. Então, você está lá, chega uma paciente gestante, vai para a PCR, a partir desse momento zero, que iniciou essa PCR, ou que foi constatado, já tem que começar a preparar todos os materiais, seguindo a recomendação do ACLS, começar a preparar os materiais para que, em até 5 minutos, esse parto seja realizado. Então, olha só, você está lá no seu local de atendimento, chega uma gestante e, de repente, você se depara com essa situação e você tem que fazer esse parto. A gente pode questionar vários pontos aqui. Como? Primeiro, habilidade técnica para fazer isso em um cenário de emergência. Imagina só, às vezes você está numa UPA, se tiver, num hospital de pequeno porte, até melhor, mas às vezes está no OBS, no PSF, já começa por aí a dificuldade técnica de fazer esse parto nesse momento. O ACLS justifica um pouquinho de ter uma equipe preparada, de ser um ambiente hospitalar, mas tudo bem, mas ele deixa em aberto ali na recomendação. E aí, poxa, já começa com isso, um local, entre aspas aqui, hostil, um local que não é próprio, adequado para esse tipo de procedimento, que não é tão simples, né? A gente está lidando com 2 vidas, a da mãe e do bebê. Então esse é o primeiro ponto, você pensar na parte técnica. E eu falo como cirurgião, já fiz cesárea, não nessa situação de gestante em PCR, mas já fiz cesáreas diversas, e entendo
a complexidade que é esse procedimento. Eu teria condições em fazer em até 5 minutos, tirar o bebê, eu teria, seguindo tudo ali, técnica cirúrgica, mas, poxa, quem não é, eu entendo a complexidade, e quem não é especialista, quem não é cirurgião, ter que fazer esse parto é complicado, muito, muito, muito. Então, o primeiro ponto é um local que não é apropriado. Segundo ponto, habilidade técnica para fazer isso. E olha, a gente fala em termos de negligência, imperícia, imprudência, até a reportagem coloca ali como imperícia, negligência, enfim. Mas espera aí, uma pessoa que não é apta, e a gente sabe, tanto que o médico que faz parto faz uma especialização à parte. Então, não dá para imputar que todo médico tem habilidade de fazer esse procedimento. E justamente numa época que a gente fala muito disso, de negligência, imperícia, imprudência, principalmente imperícia, então automaticamente todo médico torna-se perito para fazer uma cesárea numa situação de PCR. É um ponto para a gente questionar. Poxa, se para várias outras coisas não pode fazer porque gera imperícia, agora nesse momento, numa situação de estresse, ali, numa situação muito delicada, muito complicada, fizer o parto, então você tem que fazer outros pontos. E se não volta? E se faz o parto de ressuscitação e tanto o bebê quanto a mãe vão a óbito? Será que não corre o risco de falar, poxa, foi a óbito porque fez o procedimento? Pô, é outro ponto para a gente pensar. Será que se não tivesse feito, não teria voltado? É um procedimento que sangra, um procedimento, poxa, enfim, toda a complexidade. E principalmente se for um bebê de 20 e poucas semanas, puxa, a chance dele sair depois é muito baixa. E mais, quem vai fazer esse suporte para esse bebê a hora que foi retirado? Porque, na verdade, quando faz o parto de ressuscitação, não é para parar a compressão torácica, a RCP de qualidade. Não, não. O próprio ACLS, os estudos retrospectivos, né, que justificam essa medida, é para, inclusive, potencializar com que a mãe volte. Porque, ao tirar o bebê, descomprime a cava, melhora o retorno venoso. Então, não é assim, vou fazer um parto de ressuscitação e deixo a mãe para cuidar do bebê. Não, não. Aí eu vou ter que cuidar dos dois, na verdade. Continuar fazendo as medidas, RCP de alta qualidade, e também vou ter que dar suporte para o bebê. Então, olha que situação bastante delicada, em todos os aspectos, do começo ao fim. Desde o local inapropriado, da questão da habilidade técnica ou não, da indicação de fazer esse procedimento, se der certo, tirar o bebê com vida, como que vai dar esse suporte para o bebê, tendo que também fazer equipe reduzida? É um cenário bastante desafiador, mas que o ACLS traz como recomendação, mas ele traz também o seguinte, olha o que ele fala quando a gente vai ler a descrição no corpo do ACLS, ele traz algumas recomendações, ele fala assim, o parto de reanimação para uma paciente grávida em PCR intra-hospitalar deve ser realizada no local da parada, quer dizer, mesmo se tiver num pronto atendimento, não é para levar para o centro cirúrgico. Isso faz sentido, porque o tempo que perde para levar para o centro cirúrgico vai ser mais prejudicial para a paciente, porque durante o trajeto, durante o transporte, a RCP não vai ser feita de qualidade. A compressão torácica, muitas vezes, vai ser atrapalhada por causa do transporte. Então, nesse cenário, tudo bem, até justifica, mas olha só, ele traz o seguinte no corpo, olha, o termo parto de ressuscitação foi substituído, né, historicamente, a cesárea perimortem foi substituído agora pelo parto de ressuscitação. E ele coloca assim, olha só, associar a ressuscitação, a realização do parto de ressuscitação a melhores desfechos é um desafio, pois o viés de seleção favorece melhores resultados para aquelas que alcançaram o retorno da circulação espontânea precocemente, o suficiente na ressuscitação para que o procedimento não seja mais adequado. Vamos resumir aqui, ele fala assim, olha, os estudos que tem são estudos pequenos, observacionais, retrospectivos, que foram realizados, então, que foi realizado o procedimento de cesárea perimorte, ou agora o termo mais adequado, né, parto de ressuscitação, que foi realizado o procedimento e eles avaliaram o seguinte, os melhores desfechos, tanto para a mãe quanto para o feto, foram naquele cenário em que o parto foi realizado precocemente, por isso que ele traz de até 5 minutos, mas muitas vezes num cenário em que a paciente retornou à circulação espontânea ou retornaria à circulação espontânea, se não tivesse feito o procedimento. Em outras palavras, ele mesmo fala no corpo, apesar de ser indicação nível 1, ele fala no corpo do texto, olha, é difícil comprovar realmente que tenha benefício fazer esse procedimento. Enfim, fica uma situação difícil, né? Porque muitas vezes a justiça utiliza, a maioria das vezes, utiliza justamente os guidelines, as recomendações, para poder embasar em procedimento, se teve erro médico, se não teve, se teve negligência, imperícia, imprudência.
Então, quando o guideline traz a recomendação formal, igual o ACLS traz, dá justamente brecha para isso. Fala, não, mas espera aí, o ACLS recomenda fazer o procedimento. E aí, de certa maneira, acaba desconsiderando todo esse contexto de local inapropriado, habilidade técnica para fazer isso, o suporte que vai ter que dar para a mãe, para o bebê depois, enfim, leva uma série de problemas. Tanto é que, olha que interessante, o último guideline do Survival Sepsis Campaign acabou de sair, tem um mês, mais ou menos. Inclusive, 3 brasileiros participaram aqui, são fenomenais, médicos muito, muito capacitados. E eu vi até a doutora, esqueci o nome dela, puxa vida, esqueci o nome dela, que faz parte do ILAS, do Instituto Latino-Americano de Sepsi, e ela sempre vem participando já há vários anos, inclusive do Survival Campaign, e ela mesma fala que eles têm um cuidado extremo na hora de colocar a descrição, justamente por causa de processos, e pensando mais ainda no exterior, processo nos Estados Unidos. Então, lá na diretriz do Survival Campaign, eles não colocam assim, enfaticamente, que o procedimento deve ser feito. Eles colocam assim, sugerimos. Sugerimos que tal procedimento possa ser realizado. Mas eles enfatizam, quando a evidência é baixa ou muito baixa, eles enfatizam isso ainda. Olha, a gente sugere fazer isso aqui, mas o nível de evidência é muito baixo. A grande maioria dos 140 indicações que eles trazem no último Survival, a grande maioria é nível de evidência muito baixo ou baixo, e eles especificam isso. Então, ela mesma fala que eles têm esse cuidado para não colocar enfaticamente que deve fazer daquela forma, porque juridicamente pode ser utilizado, e talvez aqui no Brasil a gente esteja numa fase dessa que já é mais avançado nos Estados Unidos, da judicialização, de muito processo contra médico, contra instituições, enfim. Mas o fato é que reforça o tanto que a gente tem que estar atualizado. Por quê? A justiça, de maneira geral, utiliza os guidelines justamente para falar se o procedimento deveria ser feito de uma forma ou de outra, o que traz na atualidade os guidelines, o que tem de mais atual. Tanto é que, olha uma coisa, né? Não dá para você, na sua defesa, justificar e falar assim, olha, eu sempre fiz assim, faz 30 anos que eu atendo e eu sempre fiz dessa maneira. Poxa, isso não serve como defesa, né? O que vão olhar é, tá, mas o que o guideline fala sobre isso? Fala para fazer dessa forma? Não, fala para não fazer mais. E ó, quando a gente fala disso, né, poxa, eu sempre atendi assim, vou dar um exemplo. Durante as exacerbações de asma, e principalmente o tratamento de asma, durante 30 anos, a base do tratamento foi beta-2 agonista. Fazer isolado, salbutamol, fenoterol. E olha só, 30 anos sendo tratado dessa maneira, até que a medicina realmente entendeu o que é uma exacerbação de asma, numa hiperreatividade brônquica e todas as consequências futuras que isso leva, que a partir de 2015 começou-se a recomendar, olha, você não pode mais tratar só com beta-2 agonista, tem que fazer associação com corticoide inalatório, porque a gente sabe o impacto que tem na vida desse paciente quando ele só recebe beta-2 agonista. Isso a longo prazo é terrível para o paciente. Então, obrigatoriamente, precisa fazer associação do beta-2 do corticoide inalatório. Então, olha como que foi um paradigma, uma mudança muito, muito importante. E tanto que nos dias de hoje, nem o fenoterol não é mais indicado, e sim somente o salbutamol. Olha o tanto de mudança e que a gente tem que acompanhar. Não dá para falar que sempre fez daquela forma. Infelizmente, na medicina com os avanços, ou felizmente, com os avanços, com o entendimento melhor, com tudo que a gente tem visto de estudos, de ensaios clínicos, o tanto que teve a partir dos anos 2000, a gente tem que acompanhar isso e tem que estar atualizado, porque senão, na hora de se defender, se uma possível judicialização, se você não tiver embasado no último guideline daquela época que aconteceu o fato, você pode ser imputado aí como culpa e realmente, poxa, R$ 200 mil de indenização. É uma situação triste em todos os aspectos. Nem a gente não sabe os detalhes, estou trazendo aqui o que o ACLS fala sobre esse fato em si, tá legal? Então, essa primeira atualização, para falar na gestação, as principais mudanças, e eu parto para a segunda atualização, que é falar de medicações. O acesso aqui teve uma grande mudança. Até a edição passada do ACLS, durante vários anos aí que a gente vem vendo as diretrizes do ACLS, a recomendação de acesso para as medicações era venoso, intraósseo e endotraqueal, principalmente quando a gente fala de epinefrina e lidocaína. A mildarona não deve, nem era recomendado fazer endotraqueal, mas adrenalina e lidocaína, sim, tinha essa possibilidade, essa opção de fazer endotraqueal. Mas nessa diretriz atual,
houve a retirada justamente desse ponto. Não se faz, na atualidade, de rotina, medicamento endotraqueal. Não tem mais recomendação. Então, o guideline traz assim, ó, nível de recomendação 1. Recomenda-se que os profissionais tentem primeiro estabelecer um acesso intravenoso. Primeira opção é pegar um acesso venoso. E aí, se não consegue pegar o acesso venoso, indicação 2A é você tentar passar um acesso intraósseo. Agora, qual que é o problema do acesso intraósseo? É você ter o material adequado. Até um membro do método, seja o médico na prática, puxa, fugiu o nome dele aqui, até mandar um abraço, ele é anestesista, ele até mandou uma mensagem semana passada, falando assim, olha, sugiro para os colegas, para quem tiver, utilizar uma agulha de peridural. É uma agulha mais grossa, que vai ser mais difícil de entupir, ela é mais resistente para poder fazer essa punção, porque o certo é ter aquela pistolinha, ou ter, parecendo uma saca bocada, né, ter o dispositivo próprio, que tem um mandrilzinho dentro, para poder fazer o intraósseo, porque senão entra fragmentos de osso dentro do lúmen da agulha. E com a peridural, isso também é mais difícil, a pontinha dela é curva, então não vai entrar. O problema é que a gente não tem na emergência, né? A gente não tem lá uma agulha de peridural. Se tiver num hospital de pequeno porte, dá para pedir essa opção sim, que aí corre lá, alguém corre no centro cirúrgico para poder pegar a agulha, desde que não perca tempo, não demore no procedimento. Mas o fato é que na emergência, se você não tem o material, se você for usar uma agulha rosa, 40 por 12, por exemplo, ela vai entupir, você não vai conseguir administrar a medicação de maneira adequada. Então, primeira opção, venoso, segunda opção, intraósseo. E a endotraqueal? Não. E olha o que o guideline fala aqui, ó, por que eles retiraram isso? Ele fala assim, ó, a administração de medicamentos por meio de tubo endotraqueal fixo resulta em baixas concentrações sanguíneas e efeitos farmacológicos imprevisíveis. E também foi removida das diretrizes. Então, eles tiraram essa possibilidade. Você não tem mais, pelo ACLS, a indicação de fazer medicamento endotraqueal, tá? Então, acesso venoso ou intraósseo. Ah, não consegui acesso, não peguei. O ACLS não traz essa opção, mas, assim, para o seu dia a dia, se você entubou o paciente e você realmente não está conseguindo um acesso, sugiro você fazer fazendo endotraqueal. Por quê? Olha, o guideline fala, os níveis são imprevisíveis. A gente não sabe se traz benefício ou não para o paciente. Mas, entre você não fazer nada, não fazer adrenalina via tubo, e fazer via tubo, talvez via tubo seja um pouquinho melhor. Talvez. Mas, não fazer nada, então, de maneira off-label, não é recomendação do ACLS, falo para você fazer. Se você está lá, não conseguiu acesso, faça endotraqueal, tá? Mas, de novo, não é recomendação do ACLS, porque eles removeram isso. Ainda sobre os medicamentos, olha uma atualização importante. Pensando em vasopressor, a única recomendação atual é epinefrina. Porque no guideline anterior ele trazia a possibilidade de fazer ou epinefrina ou vasopressina, ou até intercalar, estava fazendo epinefrina, fazer 1, 2 doses de vasopressina, mas nesse guideline não, eles foram enfáticos. Primeira opção, epinefrina, é a única, aliás, que deve ser instituída a nível de recomendação 1. Então, epinefrina é recomendada para pacientes adultos em parada cardíaca, tanto para ritmo chocável quanto para ritmo não chocável. E eles trazem como uma indicação 2A para fazer de 3 a 5 minutos, que é o padrão, que já vem sendo feito aí bastante tempo. E traz como indicação 3, que é sem benefício, não é para fazer, o uso da vasopressina. Vasopressina isolada não deve ser feito e altas doses de epinefrina também não devem ser feitas. Aqui vale um adendo. Faz anos já, muitos anos, que se fala de fazer adrenalina PCR, que o próprio ACLS recomenda, faz bastante tempo isso. Mas olha que coisa louca, a maioria dos estudos são antigos, que mostram talvez algum benefício, e principalmente são estudos em animais. Então, na verdade, apesar dessa indicação 1, que é uma indicação fortíssima para fazer epinefrina, e a gente deve fazer, até por questões judiciais, jurídicas, como tem uma recomendação forte, e já vem sendo indicado há vários anos, tem que ser feito sim. Mas aqui caberia uma live inteira para discutir se realmente a epinefrina tem indicação para todos os tipos de PCR. Porque tem vários estudos, primeiro, que compararam dose de 1 miligrama e doses mais altas. Doses lá quase 10, 13 miligramas, teve um estudo até que fez, e que mostrou que doses mais altas faz com que o paciente retorne à circulação espontânea mais vezes.
mas às custas de muito mais instabilidade depois, de piora do quadro e principalmente piora no quadro neurológico. Então, a longo prazo, doses mais altas, tudo indica até agora, são prejudiciais a longo prazo. No curto prazo, parece que são benéficas, mas depois prejudica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os estudos têm demonstrado, assim, que a epinefrina não seria adequada para todos os casos, que talvez para ritmo não chocável seja muito melhor do que para ritmo chocável. Então, enfim, caberia uma discussão inteira só para falar sobre isso, o uso de epinefrina na PCR. Mas, como o ACLS traz essa recomendação formal, e já há vários anos, tanto em ritmo chocável quanto em ritmo não chocável, você deve sim fazer epinefrina para o seu paciente em PCR. Tá? Então, segue o mesmo padrão, 1 miligramas de cada 3 a 5 minutos. Tem um momento certo para ritmo chocável e para ritmo não chocável é de imediato. Detectou que é ritmo não chocável, já deve iniciar e fazer a primeira dose de epinefrina para esse paciente. E mais, outras discussões o ACLS não traz, né, qual dose máxima poderia fazer de epinefrina, ele não traz essa recomendação. Tem alguns estudos que mostram que a partir da 7ª dose já não tem uma eficiência boa, porque o paciente que volta depois disso, se voltar, ele volta com um dano neurológico muito importante, então qualidade de vida péssima, né, para o paciente, porque é aquela história assim, você pensar, vou fazer voltar de uma PCR a todo custo. Poxa, o paciente depois ficar com um dano irreversível cerebral, acamado, sem contactuar com o meio ambiente, com ninguém mais, sabe? É uma situação bastante complicada, bastante complexa. Mas o ACLS não especifica até quantas doses de epinefrina podem ser feitas. Mas a gente pode marcar uma live, se você quiser, já deixa aí nos comentários, uma live só para discutir sobre isso, a eficiência, mostrar os artigos, se realmente traz benefício, quanto que traz de benefício que a gente tem a princípio, o uso de epinefrina na PCR, já deixa aí nos comentários, assim eu posso fazer uma live específica para falar sobre isso, né, para a gente discutir os potenciais aí, as melhoras ou não. Então, essa é a segunda atualização em relação aos medicamentos. Vamos para a terceira atualização, que é falar de desfibrilação. Isso está mais que consagrado para ritmos chocáveis. Deve chocar o paciente. Esse é o tratamento, inclusive, a gente até faz antiarrítmico, né? Mas o tratamento principal para ritmo chocável é justamente fazer o choque. E aí a recomendação é fazer, em pacientes adultos, com parada cardíaca, recomenda-se o uso de desfibriladores com onda bifásico ou monofásico, ele coloca isso a princípio, mas ele especifica que, preferencialmente, indicação 2A, é utilizar o bifásico. Tanto que vários estudos já mostraram que realmente o bifásico tem um potencial melhor. Tanto é que, olha que interessante, os desfibriladores que são fabricados atualmente, eles são bifásicos. Não tem mais nenhuma fábrica que produza, na atualidade, um desfibrilador monofásico. Não tem. É claro que no seu local de atendimento, dependendo lá dos anos que tem aquele desfibrilador, pode ser que você tenha um monofásico lá, 360 joules, que é a carga máxima, enquanto que no bifásico, carga máxima é 200 joules. Se você tiver lá, é porque ele é muito antigo. Se for já um mais moderno, de alguns anos para cá, vai ser o bifásico, que inclusive é melhor para o paciente. Mas segue a mesma lógica, desfibrilar esse paciente o quanto antes. Você identificou que é ritmo chocável, já deve dar o choque de imediato e voltar na sequência para a RCP. Então, isso aqui é importantíssimo, fazer essa desfibrilação. Mas olha, em 2022, saiu um artigo muito importante na New England, mostrando uma nova possibilidade para ritmos refratários. E olha que interessante, o ACLS ainda não aceita. Eu concordo, assim, por ser muito recente, ser um único centro, ele ainda não estabelece como padrão. Tem um grupo global que chama ILCOR, que inclusive a American Heart Association faz parte, American Heart Association, mas 8 instituições, são 9 no total, que trata especificamente dessas condições de PCR. Então, é um grupo global que debate todos os anos e libera guidelines também para a condução de pacientes em PCR. E o ILCOR traz essa recomendação, baseado nesse artigo que você está vendo, fazer a dupla desfibrilação, ou mudança de vetor, ou dupla desfibrilação. Mas o ACLS não, ele coloca como indicação 2B, que não tem comprovação porque é um único estudo. Então ele fala, a utilidade da mudança de vetor, e no de baixo, a utilidade da desfibrilação sequencial dupla em adultos, comparada com um ritmo chocável, FVTV, persistente após 3 ou mais choques,
consecutivos não foi estabelecida. Quer dizer, o benefício não foi, a utilidade dessa dupla desfibrilação não foi estabelecido. Então, eles não recomendam de rotina. E se você observar na imagem, ó, mostra bem ali, ó, o paciente na imagem de baixo com duas pás de desfibrilador. Então, é literalmente você pegar aquelas pás adesivas, colocar uma aqui no ápice à direita, outra aqui, ó, na lateral esquerda, e depois uma ântero e a outra posterior. E com 2 aparelhos, fazer sequência de desfibrilação após o terceiro choque. Fez o terceiro choque, o paciente persiste com ritmo chocável ainda, a partir do quarto choque, você está autorizado a colocar outras 2 pás, porque ele já estava com uma. Coloca outras 2, sem perder tempo de AECP, e faz a desfibrilação sequencial. É engraçado que no corpo do artigo, ele descreve isso, ele fala assim, ó, que eles pensaram em fazer. Caramba, será que a gente faz apertando ao mesmo tempo os 2 botões? Porque são 2 desfibriladores separados. Será que a gente aperta ao mesmo tempo? Eles ficaram com receio de queimar os aparelhos. Então, qual que foi o padrão? Aperta a mesma pessoa, aperta o primeiro e depois ele já aperta o segundo. Então, é literalmente um choque sequencial. Tem também a mudança de vetor, mas não vou aprofundar mais para facilitar aí para vocês, até porque o ACLS não recomenda de rotina. Então, é fazer um choque depois o outro. E isso mostrou um resultado 3 vezes superior. 3 vezes. Enquanto está em torno de 10% o retorno, se ficasse do mesmo jeito as pás, quando faz a dupla desfibrilação, isso foi para mais de 30%. Então, pode ser promissor, pode ser que daqui a uns anos, pode ser que nas próximas atualizações o ACLS reveja e realmente inclua na sua sequência ali na desfibrilação, se você tiver 2 aparelhos, fazer essa dupla desfibrilação. Vamos pensar aqui que, claro que no Brasil, a gente não vai ser muito difícil. Malemar, a gente tem um desfibrilador, imagina ter 2. E mais, tem que ser desfibrilador com aquelas pás adesivas. Um deles você até pode fazer aqui, ó. Mas aí vai precisar obrigatoriamente estar com as pás do outro, porque não dá para levantar o paciente e fazer o choque anteroposterior. Não tem como. Então, teria que ter o adesivo. E o problema daquelas pás é que ela é utilizada uma única vez e ela é cara. Então, geralmente não tem. A gente tem as pás fixas, né, que dá para usar várias vezes, não a pá adesiva. Mas o fato é que, por enquanto, não é recomendado de rotina fazer essa dupla desfibrilação, apesar desse artigo ter mostrado benefício. E aí, outra atualização que eu trago, também sobre desfibrilação, é em relação às taquiarritmias. E isso foi uma mudança importante. O paciente que chega com uma taquiarritmia, mesmo que ele esteja estável, o guideline agora recomenda que você pode fazer cardioversão desse paciente. Então, isso é uma coisa importante, porque até a edição passada do ACLS, quando o paciente chegava com uma TV monomórfica estável, ele recomendava medicamentos e não a cardioversão. Já a Sociedade Europeia de Cardiologia já recomenda essa cardioversão desde 2023. Então, faz a seda-analgesia do paciente e cardioverte. Então, o ACLS incorporou agora nessa edição justamente essa recomendação. E aí ele fala o seguinte, ó, recomendação 1, que é para fazer cardioversão, e que você pode cogitar com recomendação 2B, você pode cogitar fazer amiodarona depois para esse paciente. Então, faz a cardioversão, você vai avaliar se faz amiodarona, procainamida a gente não tem no Brasil, o Sotalol tem, mas na emergência nem tanto. Então, pode ser considerada para o tratamento de adultos com taquicardia de complexo QRS alargado, mas que a primeira opção é a cardioversão. Então, isso foi uma atualização importante na taque ventricular monomórfica, então com ritmos regulares. E aí, uma outra atualização foi em relação às taques ventriculares polimórficas, que aí nesse ponto também teve mudança. Porque antes falava assim, se o paciente chegar com uma TV polimórfica estável hemodinamicamente, você parte para fazer principalmente sulfato de magnésio se for torsar depois, que geralmente é a mais frequente nesse cenário de TV polimórfica. Vamos lembrar que não tem só torsar depois de polimórfica, mas quando tem aquele padrão que você está vendo na imagem de torção das pontas, a recomendação era sair fazendo sulfato de magnésio. Qual que é a recomendação atual? Não, o paciente chegou, está com uma TV polimórfica, complexos QRS alargados e irregulares, é desfibrilação imediata. Então, é uma diferença da TV monomórfica, que é cardioversão. Aqui, na TV polimórfica, é desfibrilação com carga máxima. Faz cedroalgesia, não tenha dúvida disso, né? Faz ali para o paciente, principalmente se ele está estável, você tem que fazer uma cedroalgesia. Não dá para chegar dando choque no peito do paciente acordado. Ainda mais com carga máxima, 200 joules. Faz a cedroalgesia
e cardioverte esse paciente. Aí olha que interessante. Você vai observar o eletrocardiograma desse paciente pós-cardioversão. E se ele tiver alargamento do intervalo QT, aí sim está indicado fazer sulfato de magnésio. O que antes era feito durante essa taquiarritmia, sem ter certeza que tinha um alargamento do intervalo QT, porque torsade de Poix está geralmente associado a isso, alargamento do intervalo QT. E aí, nesse cenário, era indicado antes fazer já sulfato de magnésio. Agora não, você faz a desfibrilação e vai observar. Se tiver alargamento do intervalo QT, está indicado fazer sulfato de magnésio. E se não tiver o alargamento do intervalo QT, você pode fazer lidocaína ou amiodarona. Então, o que antes era meio padrão, fazer sulfato de magnésio para todos nesse cenário de TV polimórfica, e claro, focando principalmente no torsade de Poix, agora desfibrila e depois avalia se vai fazer sulfato de magnésio ou se vai fazer amiodarona, lidocaína. E olha a importância de você saber interpretar um eletrocardiograma, porque assim que você reverter o ritmo, deve correr um novo eletro e você ter capacidade de olhar se tem um alargamento do intervalo QT ou não, para então indicar adequadamente qual melhor medicação fazer nesse cenário pós-desfibrilação. Então, esse é um ponto importante que você tem que ter também dessa atualização, porque isso mudou o paradigma, né, do que a gente tinha anteriormente. Então, essa foi a quarta atualização em relação à desfibrilação ou cardioversão relacionado às taquiarritmias. Lembrando que a primeira eu trouxe de gestante, segunda, falando de medicações, acessos e principalmente da adrenalina. Terceira, dupla desfibrilação na PCR, que não está indicado. E a quarta atualização agora, cardioversão e desfibrilação, dependendo se é uma TV monomórfica ou uma TV polimórfica. E a quinta atualização é quando o paciente volta da PCR, quer dizer, o retorno à circulação espontânea. Aqui é uma aula inteira só para falar sobre isso, que inclusive eu vou trazer na imersão todo o passo a passo, quanto fazer de volume para o paciente, qual soro escolher, droga vasoativa, como fazer a diluição, como colocar, porque isso é toda uma aula, literalmente, para falar de intubação aqui. Se você não intubou durante a PCR, vai ter que intubar nesse cenário do paciente pós-PCR, é um paciente grave, geralmente hipotenso, desaturando, caramba. É muito difícil você ter o raciocínio para escolher os melhores medicamentos para intubar esse paciente com mais segurança. E eu trago nessa aula exatamente esse passo a passo. Tudo daria para você sair pronto de como conduzir esse paciente pós-PCR. E falando de alvos, tanto para pressão quanto para saturação, parte ventilatória, o ACLS trouxe dados fixos, que isso ajuda bastante. Primeiro, assim que o paciente retorna, você deve fornecer 100% de oxigênio para esse paciente, ou entubado ou com máscara, bolsa não reinalante. Então, 100% de FO2, até você fazer uma gasometria e, através da gasometria, identificar o alvo, ou de saturação, ou então de PaO2. Isso aqui é importante, forneça o máximo de oxigênio. A gente sabe que o oxigênio em excesso é deletério, isso está mais que comprovado em vários cenários, inclusive aqui pós-PCR, paciente com AVC, paciente com IAM, a gente sabe disso, edema agudo de pulmão, até nesse cenário a gente sabe que excesso de oxigênio é deletério, mas aqui pós-PCR, se o paciente ficar hipoxêmico, é muito pior do que nesse momento inicial fornecer uma FO2 de 100%. Até porque os órgãos, sistemas, até eles voltarem a ter uma boa perfusão, precisa do máximo de oxigênio chegando. E esse período, nessa fase de recuperação, se ele ficar hipoxêmico, é muito deletério. Já ficou hipoxêmico durante a PCR, é terrível isso. Então, a recomendação é, faça FO2 100% e o quanto antes vai coletando gasometria e vendo. Chegou no alvo, que aí é a segunda recomendação, 2A, chegou no alvo de 90% a 98% de saturação, que é o objetivo, ou uma PaO2 de 60 a 105 milímetros de mercúrio. Essa é a recomendação de alvo, pensando na parte de ventilação. Já na parte hemodinâmica, o alvo é acima de 65 milímetros de Hg de pressão arterial média. Então, o próprio ATLS também modificou recentemente, recomenda esse alvo, e se for mais idoso, até menos, né, de 60 a 65, mas aqui no ACLS a recomendação, então, é a gente manter uma pressão arterial média de 65. Que, ó, se você for fazer as contas, uma média, 8 por 5, 8 por 6, 9 por 6, ali é o limite. Porque ele fala assim, ó, acima de uma PAM de 65 milímetros de Hg. Então, para facilitar o seu dia a dia, se você colocar o paciente numa pressão de 90 por 60, está ótimo, já está acima de 65 milímetros de Hg, e
você não precisa fazer tanto volume, não precisa fazer tanta droga vasoativa, porque esse é o ponto. Quando a gente pensa assim, o paciente voltou, eu tenho que trazer ele para 12 por 8? Não, de jeito nenhum, porque senão eu vou ter que fazer muito volume, vou ter que fazer droga vasoativa, e a gente sabe que isso, a longo prazo, é muito deletério para o paciente. Então, por isso que tolera-se ele ficar com uma pressão mais baixa. É uma certa hipotensão permissiva. É claro que tem casos e casos, você vai adequar se o paciente é cardiopata, se é mais idoso, se está associado a algum dano cerebral, se foi, por exemplo, num trauma, e aí a gente sabe que precisa elevar mais essa pressão para mandar mais sangue para o cérebro, enfim, tem as suas exceções, mas de maneira geral, essa é uma recomendação para você não sair fazendo volume ou droga vasoativa em excesso nesse cenário de retorno à circulação espontânea. Então, essa é a quinta atualização, cuidados pós-PCR, que, lembrando novamente, vai uma aula inteira só para tratar sobre isso, tem questão de pressão também, de anticonvulsivante, enfim. E por último, última atualização importantíssima, paciente que para com hipercalemia. Está lá com potássio acima de 6,5, alteração grosseira, importante no eletrocardiograma, muitas vezes já vinha com um resultado prévio de exame, estava lá com 8 de potássio, fez uma arritmia e parou. E aí, para esse paciente com hipercalemia, e que às vezes para num ritmo não chocável, às vezes faz uma arritmia de ritmo chocável, às vezes não. E aí você observa que está lá, ritmo não chocável, que entra nos famosos 5Hs e 5Ts. Eu trago 6Hs e 6Ts para falar dessas causas possíveis de PCR sem ritmo chocável. O fato é que o ACLS recomenda, com nível de recomendação baixo, mas que ele fala, pode ser feito, tanto que ele traz aí como indicação 2B, pode ser feito cálcio, através de cloreto de cálcio ou gluconato de cálcio. O que a gente mais tem aqui é o gluconato, e ele faz menos flebite, recomendo que seja gluconato. Bicarbonato de sódio pode ser uma outra opção, ou ainda fazer insulina e glicose para o paciente. E olha que interessante ali, ó, ele coloca contraindicado o uso de beta-2 agonista inalatório nesse cenário de hipercalemia. Então, a recomendação formal do ACLS é para fazer cálcio, gluconato de cálcio ou cloreto de cálcio, ou bicarbonato de sódio, ou insulina e glicose. E não é para fazer nebulização com beta-2 agonista, até porque durante uma PCR é muito difícil, né? Você vai colocar ali, vai ficar nebulizando como? Se o paciente está parado, é complicado, não daria nem muito para fazer. E mais, ele justifica. Falou, olha, já está fazendo epinefrina a cada 3 a 5 minutos, porque quando faz o beta-2 agonista, qual que é a intenção? Quando age em receptores beta-2, ele ajuda a jogar para dentro das células o potássio. Então, ele diminui o nível plasmático de potássio quando faz altas doses de beta-2 agonista, porque esse potássio se esconde, entre aspas, dentro das células, no corpo inteiro. Mas, fazendo epinefrina, já está acontecendo isso. Quando a gente faz adrenalina já tem estimulação de receptores beta-2. E sendo feito venoso, tem uma absorção sistêmica muito maior do que essa respiratória num paciente que está parado, em PCR. Por isso que não se justifica fazer beta-2 agonista nesse cenário. Já o bicarbonato, gluconato de cálcio a polarizante, ele coloca, mas aí ele não dá indicações de dose, com exceção da insulina, que ele dá a dose. Bicarbonato e cálcio, ele não recomenda uma dose formal. Ele cita alguns artigos, o ACLS cita alguns artigos que falam sobre isso, e que nesses artigos é que usaram dose de 1 a 2 gramas. Então, assim, se for fazer, no caso de uma hipercalemia, utilize 2 gramas de gluconato de cálcio. Então, é uma recomendação para você fazer o gluconato de cálcio 10%, vai fazer 20 ml. Já o bicarbonato, ele também não fala, e aí alguns estudos fizeram 50 ml de bicarbonato a 8,4%. Então, é outra opção também, você pode infundir ali em 3 a 5 minutos esse bicarbonato. E já a insulina, ele recomenda o seguinte, traz lá um quadro colocando insulina. Primeiro faz glicose, 50 gramas de glicose. Então, se você for pegar glicose 50%, vai dar 100 ml. Vai pegar esses 100 ml e infundir em bolos. Esse em bolos ele não coloca quanto tempo, só que a gente sabe que glicose hipertônica você tem que fazer muito lentamente na veia, senão faz flebite. Pode fazer, tem gente que tem medo de fazer glicose hipertônica, você pode fazer, mas desde que faça lentamente. E aí a sugestão que ele coloca lá na descrição é, você faz a glicose e depois coloca para infundir insulina regular 10 unidades de 15 a 30 minutos.
Então, o que eu sugiro para você? Se for fazer polarizante, que eu recomendo menos, recomendo que faça gluconato de cálcio. Agora, se você for fazer polarizante, faz a junção dos dois, pega a glicose 50%, 100 ml, dilui lá dentro insulina regular 10 unidades e põe para infundir em 15 minutos. Porque assim a insulina vai estar incorrendo lentamente, junto com a glicose que deve ser infundida lentamente também. E, claro, ficar depois de olho no retorno à circulação espontânea, ficar de olho se o paciente não vai fazer hipoglicemia. Muito cuidado com isso. Mas é a recomendação do ACLS quanto a isso, né, a hipercalemia, cuidado que tem que ter, mas ele reforça que você precisaria, teoricamente, ter um dado anterior para falar, porque olhar somente o eletrocardiograma, ainda mais num cenário de PCR, tem a característica, né, de achatamento da onda T, alargamento do QRS, ele junta o final, o segmento ST com a onda T, fica uma onda sinusoidal, tem todo aquele padrão para hipercalemia, mas que tem baixa sensibilidade, baixa especificidade para realmente afirmar que está com uma hipercalemia. Mas uma outra coisa, no texto do ACLS ele fala assim, olha, mas você não precisa confirmar laboratorialmente a hipercalemia para começar o tratamento. Pois é, ele fala para usar o eletro baixa sensibilidade, baixa especificidade, mas que você não precisa esperar o resultado de exame para então começar a fazer. Enfim, é questionável, é complicado também, tem poucos artigos que trazem principalmente o benefício com gluconato de cálcio. Bicarbonato tem um pouco mais de estudos, mas gluconato de cálcio tem estudos experimentais em suínos que parece que mostrou benefício. São temas ainda para se discutir muito ainda, muito. Mas nesse cenário, você pode optar aí, talvez, por fazer, se você tiver, o paciente já tem histórico prévio, tem doença renal crônica, perdeu diálise, o último exame dele já estava com nível bastante alto de potássio. Nesse cenário, sugiro aí você poder fazer, principalmente o gluconato de cálcio, que ele é seguro, então dá para fazer nesse cenário, ele é bem mais seguro, inclusive, que próprio bicarbonato, que não deve ser feito de rotina, e até mesmo polarizante, que pode estar relacionado principalmente com hipoglicemia depois. Mas então olha como que eu trouxe para você, ó, 6 atualizações muito importantes dessa nova diretriz do ACLS, e lembro que vou fazer um dia inteiro no sábado agora, dia 23 de maio, trazendo todas essas atualizações, o passo a passo, tudo certinho, com material em PDF, para você acompanhar e poder sair dali de um dia de atualização, sair com todo esse conteúdo na cabeça. PCR em ambiente fora do hospital, né, PCR na rua, PCR com ritmo chocável, sem ritmo chocável, cuidados pós-PCR, taquiarritmias e bradiarritmias, com todo o passo a passo, que vai ser fundamental para os seus atendimentos. Então, tem na descrição do vídeo aqui, ó, nos comentários, tem o link para você garantir a sua inscrição, e na descrição embaixo do vídeo também tem para você clicar e garantir a sua inscrição. Não fica de fora, aproveita um dia inteiro que você vai sair de lá atualizado e que você levaria provavelmente semanas, meses para se atualizar sozinho. Não perde essa oportunidade de sair com todos esses conteúdos, porque até se você for fazer o ACLS depois, o ACLS ele te dá o material, você tem que estudar sozinho. E aí você vai para o final de semana lá, tem umas aulas, algumas aulas teóricas e a parte prática, mas você tem que ter estudado tudo aquilo sozinho. Então, olha a oportunidade que você vai ter de um dia inteiro já sair pronto, com todo esse conteúdo teórico já bem estabelecido, e eu trago de uma forma bem didática, que vai mudar a sua forma de ver esse conteúdo. Não fica de fora, aproveita, porque é sábado agora, se você deixar passar, depois eu me inscrevo, você vai acabar perdendo, e poxa, perder um dia inteiro de atualização assim vai fazer falta para você depois, com certeza. Espero que você tenha aproveitado essa live. Se não deixou um like, deixa um like aí no vídeo. Também compartilha com seu amigo que é médico, acadêmico de medicina. Traz ele para cá. Tenho certeza que ele vai aproveitar bastante. E se você não segue lá no Instagram, passa a seguir o Médico na Prática lá no Instagram também, tá? E se aqui no YouTube, se você não está seguindo, poxa, segue o canal, segue o perfil, se inscreve, na verdade, né? E ativa as notificações também, para que assim você não perca nenhum vídeo que eu publicar, nenhuma live que eu for fazer, para você estar sempre aproveitando, tá bom? Grande abraço para todo mundo, uma excelente semana. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu falei, né, no começo que se alguém tivesse com dúvida, eu tiraria. Deixa eu ver aqui, ó. Em PCR, na desfibrilação, não é necessário sedativos. Porém, em paciente com necessidade de cardioverter, qual a opção de sedativo que considera melhor? Bonita, se for pensar melhor, etomidato, que não cause hipotensão, e fenta. Eu não vou falar o nome inteiro porque, enfim, até no Instagram estou bloqueado de fazer live justamente por falar de medicamentos. Etomidato e fenta, você pode utilizar, que é o melhor esquema aí para fazer.
Durante a PCR, olha, o paciente está em PCR, não tem qualquer reflexo, não tem dor, não tem memória, não tem nada naquele momento. Então, não faz exatamente o que você pôs na questão. Não precisa de nenhum medicamento. Você desfibrila direto na PCR. Agora, com o paciente acordado, ou mesmo que ele esteja mais instável, sempre que possível fazer. No paciente instável, se ele estiver muito rebaixado, muito hipotenso, talvez nem dê tempo. Já fiz cardioversão em paciente assim, é ruim, mas às vezes você vai parar para preparar, para fazer, o paciente já está hipotenso, pode ir para PCR. Então você vai lá e cardioverte. Agora, paciente dinamicamente, não dá para não fazer sedação, cedoanalgesia, né? Tem que fazer para o paciente que está acordado, tá? Não dá para chegar dando choque lá, o cara vai eu falo, doutor, quer me matar, pô? Preferia ficar com aquela palpitação do que tomar esse tranco no peito. Então, etomidato e fenta é uma boa combinação. Deixa eu ver se colocaram mais. Ó, Francisca falando, parabéns, professor. Obrigado, Francisca, um grande abraço. João, parabéns, mestre. Obrigado, João. Baseado nas leituras que fez sobre a dupla desfibrilação, qual a sua opinião? Emanuel. Emanuel, o artigo do New England é fantástico. A resposta, ele compara assim, ó, não fazer nada, continuar com a desfibrilação convencional, fazer mudança de vetor, porque, ó, tá aqui as pás. Ele fala assim, ó, você pode mudar o vetor, tirar essa pá daqui, ou, aliás, ele fala, tira essa pá daqui e passa ela para o dorso. Só de mudar o vetor, só de mudar a posição das pás, ou você tira e coloca uma anterior e uma posterior, só de fazer isso, de 10% passou para 20% de resposta. E quando faz a dupla desfibrilação, passou para 30%. É claro que ali é um único centro que estava fazendo esse estudo, então eles tinham desfibriladores à disposição para tudo isso, enfim, no mundo ideal. Mas ainda assim foi bastante promissor. E o Wilcor já incorporou. Então, eu acho que logo, logo, o ACLS também vai incorporar, porque parece que dá muito resultado nesse cenário de, vamos lembrar, que é para ritmo chocável refratário. A partir do terceiro choque, você já considera como refratário, tanto é que é o momento que a gente faz a amiodarona também, na sequência do atendimento, é quando a gente passa a fazer a amiodarona. Então, nesse cenário, o próximo choque, fazer com mudança de vetor, ou preferencialmente, né, com dupla desfibrilação. Ivanilda colocando, parabéns pela aula, obrigado, Ivanilda. Júnia, excelente aula, um grande abraço, Júnia. Deixa eu ver, ninguém mais com dúvidas, entenderam tudo essas atualizações, então espero te ver na imersão que vai acontecer no final de semana, suporte avançado à vida em emergência, espero te ver lá, inclusive para conversar, vai ser pelo Zoom, então dá para ligar a câmera, fazer a pergunta, todas essas aulas que eu vou trazer, eu paro para poder tirar as dúvidas, então te espero te ver lá nessa imersão, que eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Uma excelente semana para todos nós. É o Félix que está falando com o Valdemir, né? O Valdemir Félix de Campinas. Um grande abraço para todo mundo, uma excelente semana. E nos vemos sábado, dia 23 de maio, na imersão. Um grande abraço.